Olá, eu sou Amanda Zedan de Carvalho, especialista em terapia de casal e família e inicio a formação em psicanálise pelo Núcleo de Psicanálise de Marília esse ano. Estamos aqui hoje, eu e a Cibele Brandão, para uma conversa informal, para a gente poder esclarecer algumas dúvidas, né, ou curiosidades que podem surgir em relação ao núcleo e as suas atividades. A Cibele Brandão é analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise e atualmente ela é presidente do Núcleo de Psicanálise de Marília. Cibele, você pode contar um pouquinho para a gente sobre sua trajetória profissional e como que você chegou até a presidência do núcleo? Amanda, eu posso contar assim, com prazer, sabe? Eu acho que eu tenho tantas coisas que eu gostaria de falar, porque assim eu incentivo meus colegas a poderem fazer um link, sabe, entre algumas coisas do começo de vida e o que os levou a determinadas escolhas, né? Então, eu vejo assim na minha trajetória, além do aspecto formal, que eu vou falar rapidamente, mas eu queria falar sobre uma coisa que para mim é muito cara, sabe? O meu pai era um neurologista, né? E eu ficava fascinada com o que eu via, assim, desde muito criança. Eu via que algumas pessoas que sofriam iam procurá-lo para minorar aquele sofrimento, né? E aquilo sempre me intrigou e principalmente me fascinou. Depois teve um episódio assim que nós ainda éramos crianças, né? Vários filhos, e nós mudamos para Ribeirão Preto porque o meu pai disse que precisava continuar estudando, que ele queria estar ligado a uma universidade, né? Isso para mim foi importante, porque eu acho que nesse momento eu aprendi alguma coisa, né? Então nós nos mudamos e os anos se passaram, eu estudei em Ribeirão Preto, eu fiz a faculdade de psicologia lá, e assim que eu me formei, eu continuava com raízes aqui em Marília, eu fui convidada pelo grupo que estava recém iniciando a psicanálise aqui na cidade. Então eu tive a oportunidade de pegar esse início, sabe, desse movimento assim. Aqui residiu o Dr. José Américo Junqueira de Matos, né? E depois ele foi morar em Ribeirão Preto e mora lá até hoje, fez um trabalho maravilhoso lá. E então eu comecei a trabalhar aqui, né? E as coisas a partir disso vão acontecendo naturalmente quando você está num lugar que você queria estar. E esse lugar que eu queria estar era perto da psicanálise, que em termos de opção profissional, foi a única coisa que eu quis na vida, eu nunca pensei em nada além disso, né? E eu quis contar dessa situação porque eu acho que tem uma raiz com a atividade do meu pai, que eu admirei muito, né? Eu penso assim também, né, que até a questão do vínculo com a instituição, né, como ele foi para Ribeirão, para estudar, e ter um vínculo, né? E seguindo essa linha, por que que você acredita que é importante fazer parte de uma instituição? Então, eu acho importante também você me perguntar isso, porque eu acho que é uma mudança, assim, são duas situações completamente diferentes. Por exemplo, você tentar essa trajetória sozinha, né? E você se ligar a alguma coisa que às vezes tem uma dedicação centenária para a formação, e por que não pegar essa carona, né? Sim. Se é alguma coisa que vai acrescentar tanto.
A partilha, né? A também. partilha. É. Outra coisa também, por exemplo, quando eu comecei a fazer a minha formação em São Paulo, no Instituto, eu me lembro assim que eu ficava muito admirada de ver como meus colegas estudavam, sabe? Não é fácil morar em São Paulo, né? Aquela vida anterior à pandemia, né? Que você fica fora de casa o dia inteiro, corre, trabalha, e como eles estudam, como eles leem, né? E como nós somos formados por várias identificações, né? Então esse convívio ele é muito enriquecedor, porque você vai fazendo disso um hábito também na sua vida e você descobre coisas assim maravilhosas, né? E que às vezes você pensa assim, eu não podia ficar sem isso, né? A gente vai pegando referências, né? De outras pessoas. E por que o núcleo? Por que Então, fazer parte do núcleo, né? Pelo seguinte, Amanda, o núcleo, ele é uma célula, assim, pequena dentro de um universo muito amplo, né? Mas o núcleo, que é o primeiro degrau que tem numa associação como essa, ele se filiou, ele tem que se filiar à FEBRAPSE, né? Então, o que é a FEBRAPSE? É a Federação de Psicanálise Brasileira, que cuida de todas as sociedades que tem no país, dos grupos de estudos, dos núcleos, né? Então, o que é importante a gente saber é que ao entrar no núcleo, você entra numa situação que tem toda uma hierarquia e que você vai passando por ela e você vai se desenvolvendo, né? Sim. Me veio uma pergunta agora, né, sobre a questão de ser analista de data, sabe? De como, desse processo mesmo, de como se constitui. Então, eu posso explicar os passos disso, né? E dizer assim, necessariamente um analista, ele não tem que partir para isso, ele não tem que ser um analista de data, né? A pessoa é excelente analista, mas ela fica ali ligado à clínica, tem os seus estudos, tal. Eu acho que faz sentido uma pessoa querer ser analista de data quando ela tem uma ligação muito grande com a formação de novas gerações, né? Então, por exemplo, é uma ideia que também me encanta muito, sabe? Eu poder ter minha clínica, alguma coisa que foi muito importante na minha vida, e também é o contato que eu tenho com os meus analisandos que estão fazendo a formação, a supervisão, meus alunos de seminário, né? Então eu acho que tem sentido aquilo que você gosta, que você acredita, né? E que você pode se dedicar assim com alma, né? Para valer, né? E o que pode, poderia fracassar nesse processo, né, de formação? O que faria não dar certo? Não dar né? certo. Olha, eu acho que o que pode não dar certo é a pessoa ficar sozinha e não fazer uma formação, né? Porque existe uma coisa assim, a pedra angular do nosso trabalho é o processo de transferência, Sim. né? Aquilo que o paciente traz para você, reeditando vivências. Quando você está sozinha, você começa a acreditar nessas projeções que o paciente faz, tanto no sentido de te elogiar, de te idealizar um pouco, como no sentido contrário, né? De agredir, de se sentir decepcionado. Sim. E quando você está sozinha, você não troca as ideias, as experiências, você começa a trabalhar com frases prontas, com clichês, sim, né? E você começa a acreditar na projeção que ele faz e você perde o eixo,
É a psicanalítico, interação, né? É. Que faz, eu acredito. Então, Amanda, uma coisa que tem importância demais nisso tudo é que o analista possa cuidar da própria mente, né? Sempre cuidar. É o pilar, né? É o pilar. E você poder estar em contato com o conhecimento, né? A gente precisa estar sempre afiando o nosso instrumento de trabalho, Com né? certeza, com certeza, porque isso faz, assim, uma diferença da água para o vinho, né? Sim. E fora que com tudo isso, você tem o privilégio de entrar em contato com coisas que sozinho você não chegaria, Sim. né? Não entraria, né? Então é uma profissão que exige muita dedicação, mas ela te devolve muito, né? Muito. Nossa. Acho que é um privilégio, né? É um privilégio. A profissão é um presente. A psicanálise é um presente, eu penso. Que não é de graça, né? A gente precisa ter muito esforço também. Mas é o que você trouxe, acho que tem muito retorno. Ela devolve, né? Assim, porque na verdade você passa a ir aprendendo sobre um método que funciona, né? Quer dizer, você faz alguma coisa assim que você vê as coisas se desenvolverem, crescerem. Tudo que a gente pôde observar nessa pandemia, né? O quanto a psicanálise nos ajudou, né? O quanto que ela tem, assim, em algumas situações, de um porto seguro, onde você pode pensar. E aí que vem uma coisa também, como eu gostaria tanto de colaborar, pelo muito que eu recebi, né? Para que a psicanálise se consolide mesmo na nossa região, porque a gente precisa dela. Sim. Né? Para lidar com muitas situações de um sofrimento grande. Com certeza. E acho que é uma oportunidade enorme, né? A gente ter o núcleo aqui para poder... Que é acessível, né? Para a região, para o interior aqui. Você investe e você vê as coisas crescerem, se ampliarem. Um núcleo, geralmente, ele se forma porque tem uma geração pioneira, né? Aqui eu citei Dr. Junqueira, e eu cito o Colucci, que começou a fazer a formação em São Paulo, aí vem outro, então essas pessoas começam a se agregarem, conversarem, e ele parte de uma geração de pioneiros. Sim. Né? E aí então começa toda uma evolução que existe, que está pronta, assim, em todos os lugares, né? Então a gente começa a ser orientado, vai percebendo como funciona, e aí a coisa anda, né? E até por isso, né, Cibele, que eu acredito, complementando um pouco a pergunta de por que fazer parte de uma instituição. Porque como a gente aprende muita coisa, a gente também tem que repassar essas aprendizagens, né? Não ficar ali só pra gente. Então, eu penso que o compartilhar é muito importante. Muito importante. Olha, Amanda, você agora em março começa esse curso conosco, né? Que é um curso de formação em psicoterapia psicanalítica. Você está na 14ª turma, né? Inúmeras vezes eu ouvi os alunos dizerem que foi o antes e o depois, sabe? Como muda o trabalho na clínica com um curso como esse, né? Sim. Porque tem um aspecto formal, tem o primeiro ano, o segundo ano, tem um programa, tem outro... Tem algo que tem que se constituir, tem os autores básicos para estudar, e ao fazer isso, começa uma mudança na própria identidade de cada um, né? Então, é uma beleza participar disso.
por que você acha que as pessoas devem se inscrever nesse curso, né? Pela qualidade que ele tem, né? Porque tudo isso que eu falei, assim, nós temos uma entidade internacional que zela pelas regras básicas da formação, como tem que ser, né? Nós ainda não estamos dando a formação de novos psicanalistas, né? São os psicoterapeutas, mas é possível que nosso desenvolvimento vá também para essa direção, né? E então por que participar do núcleo, né? Porque tem esse diferencial, assim, ele faz parte de uma hierarquia, assim, que tem uma amplitude muito grande, né? E que traz sim uma qualidade comprovada. Talvez não seja o único lugar, o melhor, mas eu conheço esse e é impressionante, assim, uma entidade sempre em construção e a gente passa a ficar assim também, né? Séria e que oferece muitas coisas, né? Não só a formação, né? Mas tem outras atividades também, né? Sim, sim. Inclusive as atividades culturais, né? Que a gente acaba também sofrendo a influência de ver, os colegas falam, indicam, é vida, né? Uhum. É vida. Movimento. Cibele, agora uma última questão. Queria que você falasse um pouquinho sobre as atividades desse ano, o que o núcleo tem para oferecer, né? Eu acho que esse ano o núcleo tem bastante coisa para oferecer, porque a gente se dedicou assim para poder preparar, além do curso, né, esse curso formal de psicoterapeutas, nós teremos outros 4, né, que estamos oferecendo, um curso de psicossomática, né? Que eu queria muito participar, mas não vai dar, porque junto com com as aulas, sim, né? É verdade, no mesmo horário. E é um curso que já foi dado ano passado aqui pela nossa colega, até ela de São Paulo, da Sociedade de São Paulo, a Vitória Bejar, e a Gláucia Furtado, aqui de Araçatuba, as duas estruturaram esse curso juntas. O Inácio Paim, que vem dar um curso semestral aqui sobre o pensamento freudiano, né? O Inácio tem vindo aqui e as aulas dele são ótimas, assim, muito estimulantes. Junto com 3 outras colegas, eu vou dar um curso sobre o pensamento do Thomas Ogden, as premissas, né? E vai ser oferecido também um curso sobre Melanie Klein. Fora isso, nós temos as nossas reuniões científicas no último domingo de cada mês, e que tem sido muito importante também, sim, porque tem uma peculiaridade, assim, com a pandemia, essas lives, webinar que floresceram tanto, nós temos feito convites aos colegas, né, de Porto Alegre, de São Paulo, de Curitiba, do Rio, e as pessoas vêm, né? Porque ficou também todo mundo com muita vontade de ter mais contato, não ficar só no isolamento. Sim. Então tudo isso favoreceu a atividade científica do núcleo e a gente só teve acréscimo, né? Porque vieram pessoas assim importantíssimas, muito interessantes e que talvez numa condição assim de normalidade ficaria mais difícil, né? E todas as atividades serão online? Sim, ainda assim, né? A sede do núcleo, ela está fechada, né? Funciona ali uma secretaria e a biblioteca somente. Mas eu penso que perde muita coisa, né? No sentido do contato, mas também acrescenta muita coisa, né? O fato do deslocamento, o fato de
da pessoa estar lá em Porto Alegre e poder ter esse estar contato, aqui, exatamente. Né? E como é que seria vir para cá? Fica tudo muito mais difícil, né? Então a gente aproveita essa situação. E eu tenho a impressão que nós ficamos assim numa situação semelhante à questão da análise online, né? Sim. E essas atividades todas online também. São situações diferentes e é isso que nós temos para viver no momento, então vamos aproveitar, né? Então fica um convite assim a todos os colegas que tenham interesse pela psicanálise, assim, que procurem, né? Entrem no site do núcleo e pesquisem o que poderia interessar. Eu recomendo. Eu também. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer, Sibeli, a oportunidade de estar aqui com você nesse momento, que acho que é muito rico, de alguma forma, partilhar e conversar, né? Saber de mais coisas, de curiosidade, de coisas que eu também não sabia sobre sua trajetória profissional. Acho que isso foi íntimo, né? Quando você traz a questão do seu pai. Não é algo que a gente está esperando. Eu iniciei, né? Porque isso é muito semelhante para as pessoas, né? Eu faço uma faculdade, depois eu continuo e tal. Eu gosto de pensar assim, o que me fez procurar isso, né? É claro que isso é um dos dados, tem tantas outras coisas, tem uma parte que a gente não sabe exatamente por quê, às vezes com vontade de lidar com o próprio sofrimento, com mais elementos, né? Tem uma infinidade de coisas que a gente podia continuar conversando. Mas eu te agradeço, sabe, Amanda, porque nós chegamos assim no seu nome, no sentido assim de ser uma aluna que ainda não iniciou o curso, né? Que você ia agora no mês que vem. Então que você pudesse conversar comigo e me perguntar livremente, com toda a espontaneidade que você fez, viu? Agradeço muito. Eu que agradeço. Tá, muito obrigada.